pastor que mudou tudo. Uma jornada através dos ensinamentos antigos. Olá a todos e sejam bem-vindos de volta. Hoje vamos mergulhar em algo verdadeiramente extraordinário. Vamos explorar alguns dos ensinamentos mais poderosos já proferidos, palavras que ecoaram através dos séculos e continuam a transformar vidas até hoje. Então, pegue sua bebida favorita, acomode-se e vamos começar juntos esta incrível jornada. Imagine a cena. É uma tarde quente na antiga Galileia. A poeira se espalha na brisa suave enquanto multidões se reúnem em uma colina. Elas caminharam quilômetros. Algumas viajaram por dias, todas para ouvir um homem falar. Seu nome é Jesus, e o que ele está prestes a dizer desafiará tudo o que essas pessoas pensavam saber sobre a vida, a fé e o que significa ser verdadeiramente abençoado. Deixe-me descrever a cena para vocês. Essas não são pessoas ricas sentadas naquela colina. São pescadores com mãos calejadas, cobradores de impostos que todos desprezam, mulheres que a sociedade marginalizou, os doentes, os pobres, os desesperados. Eles estão exaustos da viagem, com fome, incertos quanto ao amanhã. E então Jesus começa a falar, e suas primeiras palavras são absolutamente impressionantes. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Pense nisso por um momento. Em um mundo obcecado por força e autossuficiência, Jesus diz que o reino pertence àqueles que reconhecem sua pobreza espiritual, àqueles que sabem que precisam de ajuda, àqueles que não são orgulhosos demais para admitir que não têm todas as respostas. Então ele continua: Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Esta não é a mensagem que as pessoas esperavam. Elas queriam um rei guerreiro que derrubasse seus opressores. Em vez disso, Jesus lhes diz que sua tristeza, sua dor, suas lágrimas realmente importam para Deus, que o consolo virá. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Isso teria chocado seu público. Os mansos, os gentis, os humildes. Essas não são as pessoas que geralmente herdam algo. Mas Jesus está subvertendo todo o sistema de valores do mundo. Ele continua: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Cada afirmação é como um golpe de martelo contra a sabedoria convencional. E então vem esta poderosa declaração: Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Não os guerreiros, não os conquistadores, os pacificadores, aqueles que constroem pontes em vez de muros. Mas Jesus não para por aí. Ele olha para essa multidão de pessoas marginalizadas e em sofrimento e diz algo ainda mais radical: Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados vocês quando forem insultados, perseguidos e caluniados por minha causa. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Vocês conseguem imaginar? Ele está dizendo a eles que o sofrimento deles não é em vão. Que quando enfrentam ódio e perseguição por fazerem o que é certo, eles devem, na verdade, se alegrar, porque algo maior está à espera. Agora, vamos avançar um pouco. Jesus ainda está ensinando e está prestes a proferir algumas das palavras mais desafiadoras já ditas. Ele diz aos seus seguidores que eles são o sal da terra. Pense no que o sal faz. Ele conserva. Ele dá sabor. É essencial, mas muitas vezes passa despercebido. Mas aqui está o ponto crucial. Se o sal perder o seu sabor, ele se torna inútil. É jogado fora e pisoteado. Então ele diz algo ainda mais impactante. Vocês são a luz do mundo.
Uma cidade construída sobre um monte não pode ser escondida, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-se no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Isso é grandioso. Jesus está dizendo a pessoas comuns, pessoas insignificantes aos olhos da sociedade, que elas têm uma importância cósmica. Elas não devem se esconder. Devem brilhar, devem fazer a diferença na escuridão ao seu redor. E então, Jesus começa a ser bem específico sobre como isso se aplica na prática. Ele diz que não veio para abolir a lei, mas para cumpri-la. E então ele começa a explicar o que quer dizer, e honestamente é intenso. Vocês já ouviram o ditado, não matarás. Mas Jesus diz que se vocês se irritarem com seus irmãos, estarão sujeitos a julgamento. Se você chamar alguém de indigno, estará sujeito ao tribunal. Se você chamar alguém de tolo, estará sujeito ao fogo do inferno. Ele está abordando a questão da ação para o coração. Não basta evitar o ato. É preciso lidar com o ódio, o desprezo, a raiva que o motivam. Ele continua. Você já ouviu dizer, não cometa adultério. Mas Jesus diz que se você sequer olhar para alguém com lascívia, já cometeu adultério em seu coração. Novamente, ele está indo além do comportamento. Ele está falando sobre os pensamentos e desejos que alimentam o comportamento. E se o seu olho o fizer tropeçar, ele diz, arranque-o e jogue-o fora. Se a sua mão o fizer tropeçar, corte-a. Agora, ele está usando uma linguagem dramática para enfatizar seu ponto. Ele está dizendo que o pecado é tão sério, tão destrutivo, que você deve estar disposto a fazer qualquer coisa para removê-lo de sua vida. Nada vale a pena se apegar a algo que vai destruí-lo. Então Jesus passa para um dos ensinamentos mais revolucionários de todos. Você já ouviu dizer, olho por olho e dente por dente. Na verdade, essa era uma lei misericordiosa para a época, criada para limitar a vingança. Mas Jesus diz, não resistam ao mal. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça-lhe também a outra. Se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a camisa, deixe que leve também a capa. Se alguém o obrigar a caminhar 1 milha, caminhe 2 com ele. Isso é a não retaliação radical. É escolher absorver o mal em vez de retribuí-lo. É o amor como um ato revolucionário. E então, vem o ponto principal. Vocês já ouviram o que foi dito. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos do seu Pai que está nos céus, porque ele faz o seu sol nascer sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Parem e pensem nisso. Jesus está chamando seus seguidores a amar sem limites, a orar por aqueles que os ferem, a ver seus inimigos como pessoas feitas à imagem de Deus. Isso não é natural, isso não é fácil. É um amor sobrenatural que só pode vir de Deus. Jesus explica a lógica. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os cobradores de impostos fazem isso. Se saudarem apenas os seus, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Agora, a palavra perfeito não significa sem pecado. Significa completo, maduro, íntegro. Significa refletir o caráter de Deus na maneira como você ama. Expandir seu círculo de compaixão para incluir todos, até mesmo aqueles que desejam o seu mal. Vamos mudar de assunto agora e falar sobre como Jesus ensinou sobre a fé autêntica versus a mera ostentação religiosa. Ele teve palavras duras para as pessoas que faziam questão de exibir sua espiritualidade. Cuidado, disse ele, para não praticarem a sua justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Se fizerem isso,
vocês não terão recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando derem esmola, não anunciem isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados pelos outros. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam a sua recompensa. Em vez disso, quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que a direita está fazendo, de forma que a sua esmola seja dada em segredo. Então, o seu Pai, que vê o que é feito em segredo, lhe recompensará. O mesmo princípio se aplica à oração. Quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos outros. Em vez disso, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai que está em secreto. Então seu Pai, que vê o que é feito em segredo, lhe recompensará. E quando orarem, não fiquem repetindo palavras sem sentido, como os pagãos, pois eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam como eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Então Jesus lhes dá um modelo de oração. Chamamos de oração do Senhor, e ela é incrivelmente profunda em sua simplicidade. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Observe o que há nesta oração. Ela começa honrando a Deus. Depois, pede que o reino de Deus venha e que a sua vontade seja feita. Então, e somente então, pede provisão diária. Pede perdão, mas o vincula à nossa disposição de perdoar os outros. E pede proteção contra o mal e a tentação. Jesus enfatiza a parte do perdão. Se vocês perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se vocês não perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Essa é uma verdade difícil. A falta de perdão nos impede de experimentar o perdão de Deus. O mesmo princípio da espiritualidade autêntica versus a ostentação se aplica ao jejum. Quando jejuar, não fique com uma aparência sombria como os hipócritas, desfigurando seus rostos para mostrar aos outros que estão jejuando. Em vez disso, quando jejuar, unja a cabeça com óleo e lave o rosto, para que não seja óbvio aos outros que você está jejuando, mas apenas ao seu Pai que está invisível. Percebe o padrão aqui? Deus se importa com o coração, não com a aparência. Ele recompensa a devoção secreta, não as demonstrações públicas. Agora Jesus passa a ensinar sobre preocupação e confiança, e honestamente, esta pode ser a parte que mais precisamos ouvir hoje. Ele diz: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Pense nisso. Aquilo que você mais valoriza, aquilo em que você investe seu tempo, energia e recursos, é aí que está o seu coração. Se todo o seu tesouro está em coisas terrenas, seu coração está preso à terra. Mas se você está investindo em coisas eternas, seu coração está voltado para o céu. Jesus continua: os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está em você são trevas, quão grandes são essas trevas? Ele está falando sobre visão espiritual aqui, sobre o que focamos, o que observamos, o que permitimos que nos influencie. Se nossa visão espiritual for clara,
focada em Deus, então toda a nossa vida será repleta de luz. Mas se nossa visão for turva, distorcida, focada nas coisas erradas, então até mesmo o que pensamos ser luz é, na verdade, escuridão. Então vem esta poderosa afirmação: ninguém pode servir a dois senhores, pois ou odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro. É preto no branco. Não há meio termo. Você não pode ter as duas coisas. Ou Deus é seu Senhor e o dinheiro é sua ferramenta, ou o dinheiro é seu Senhor e Deus é apenas um passatempo. Você precisa escolher. E então, Jesus chega ao cerne da questão que tira o sono de muitos de nós. Ele diz: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua vida, com o que comer ou beber, nem com o seu corpo, com o que vestir. A vida não é mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa. Observem as aves do céu, diz ele. Elas não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Que bela imagem! As aves não entram em pânico. Elas não acumulam. Não perdem o sono pensando no amanhã. Elas confiam que a provisão virá. E se Deus cuida das aves, quanto mais cuidará de seus filhos? E por que vocês se preocupam com roupas? Pergunta Jesus. Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em toda a sua glória, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. A expressão homens de pequena fé não tem a intenção de ser dura. É quase afetuoso, como um pai corrigindo gentilmente uma criança que está com medo sem motivo. O histórico de Deus é perfeito. Observe a criação. Observe como ele provê para as menores e mais insignificantes partes de sua criação. Por que ele abandonaria você? Portanto, não se preocupem, diz Jesus, perguntando o que comeremos ou beberemos, ou com que nos vestiremos. Os pagãos é que correm atrás dessas coisas. O Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Mas busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Esta é a chave. Busquem primeiro. Coloquem o reino de Deus em primeiro lugar. Coloquem a sua justiça em primeiro lugar. Façam disso a sua prioridade, o seu foco, a sua paixão. E então, observem como Deus cuida de todo o resto. Portanto, conclui Jesus, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Vivam o hoje. Confiem em Deus para o hoje. O amanhã terá os seus próprios desafios, e Deus estará lá também para eles. Agora, vamos falar sobre julgamento e discernimento, porque Jesus também tem algumas palavras desafiadoras sobre isso. Ele diz: não julguem, para que vocês não sejam julgados. Pois da mesma forma que vocês julgarem, vocês serão julgados, e a medida que vocês usarem, também será usada para medir vocês. Isso não significa que não podemos discernir o certo do errado ou tomar decisões sábias sobre em quem confiar. Mas significa que não podemos nos autoproclamar a polícia moral, condenando os outros enquanto nos isentamos de culpa. Jesus usa o humor para ilustrar seu ponto. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da trave que está no seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma trave no seu próprio olho? Você consegue imaginar isso? Alguém com um pedaço enorme de madeira enfiado no olho, tentando realizar uma cirurgia delicada no olho de outra pessoa para remover um cisco minúsculo. É absurdo.
é ridículo. E é exatamente esse o ponto de Jesus. Hipócrita, ele diz. Tire primeiro a trave do seu olho, e então você verá claramente para remover o cisco do olho do seu irmão. Resolva seus próprios problemas enormes antes de começar a consertar os problemas menores dos outros. Mas então Jesus equilibra isso. Não deem aos cães o que é sagrado, ele diz. Não joguem suas pérolas aos porcos. Se fizerem isso, eles podem pisoteá-las e, voltando-se contra vocês, despedaçá-los. Portanto, há espaço para discernimento. Há pessoas que zombarão do que é precioso, que atacarão o que é sagrado. E precisamos de sabedoria para saber quando compartilhar e quando nos conter. Então Jesus faz essas promessas incríveis sobre a oração. Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Isso não é um cheque em branco. Não significa que Deus lhe dará tudo o que você quiser como uma máquina de venda automática cósmica. Mas significa que quando você se aproxima de Deus, buscando-o sinceramente, pedindo sinceramente de acordo com a sua vontade, Ele responde. Ele não é distante. Ele não é indiferente. Ele é um pai que ama dar bons presentes aos seus filhos. Jesus explica com um exemplo. Qual de vocês, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou, se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial dará coisas boas aos que lhe pedirem. Até mesmo pais humanos imperfeitos querem dar coisas boas aos seus filhos. Quanto mais o nosso Pai Celestial perfeito deseja nos abençoar. A resposta é sempre infinitamente mais. Então, Jesus resume todo o ensinamento ético do Antigo Testamento em uma frase. Portanto, tudo o que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também a eles. Pois essa é a lei e os profetas. É chamada de regra de ouro e é revolucionária em sua simplicidade. Antes de agir, pergunte a si mesmo: se as nossas posições fossem invertidas, como eu gostaria de ser tratado? Então, haja dessa forma. Mas então, Jesus fala sobre os dois caminhos, e isso é algo que nos faz refletir. Entrem pela porta estreita, diz ele, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ela. Mas estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos são os que a encontram. Há duas maneiras de viver. O caminho largo é fácil, é popular. Todo mundo o segue. Não exige muito. É o caminho de menor resistência, mas leva à destruição. O caminho estreito é difícil, é impopular. Isso exige sacrifício, disciplina e ir contra a corrente. Mas leva à vida, vida verdadeira, vida eterna. Jesus também adverte sobre os falsos mestres. Cuidado com os falsos profetas, diz ele. Eles vêm a vocês vestidos como ovelhas, mas por dentro são lobos ferozes. Pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de abrolhos? Assim, toda árvore boa dá bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. Uma árvore boa não pode dar frutos ruins, nem uma árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Portanto, pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Não se trata do que as pessoas dizem, trata-se do que elas produzem. Que tipo de vida elas vivem? Que impacto elas têm? Elas tornam as pessoas mais amorosas, mais humildes, mais semelhantes a Cristo? Ou elas criam divisão, orgulho e danos espirituais? Os frutos revelam a verdade. E então, Jesus diz algo que deveria nos abalar a todos. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus,
mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios, e em Teu nome não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Isso é assustador. Jesus está dizendo que haverá pessoas que fizeram coisas religiosas, coisas impressionantes, coisas milagrosas, tudo em seu nome, e ele dirá que nunca as conheceu. Por quê? Porque elas nunca se renderam a ele de verdade. Elas nunca fizeram a vontade do Pai de verdade. Usaram o nome de Jesus, mas não o conheceram. Não se trata de serviço espetacular. Trata-se de amor obediente. Trata-se de relacionamento. Trata-se de realmente fazer o que Jesus diz, não apenas falar sobre isso. E isso nos leva à ilustração final de Jesus neste sermão, e ela é perfeita. Portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Observe que ambos os construtores enfrentaram a mesma tempestade. Ambas as casas pareciam bem em dias de bonança. A diferença só apareceu quando a tempestade chegou, e a diferença estava no alicerce. Uma foi construída sobre a rocha, na obediência às palavras de Jesus. A outra foi construída sobre a areia, apenas ouvindo as palavras sem obedecê-las. As multidões ficaram admiradas com o seu ensino, porque ele ensinava como alguém que tinha autoridade e não como os seus mestres da lei. Havia algo diferente em Jesus. Ele não estava apenas transmitindo tradições ou debatendo detalhes de teologia. Ele falava com a autoridade do próprio Deus. Agora, vamos a outro momento poderoso de ensino. Jesus está à beira do lago e uma multidão tão grande se reúne que ele precisa entrar em um barco e ensinar dali, enquanto todos ficam na margem. E ele lhes conta uma parábola, uma história com um significado mais profundo. Um agricultor saiu para semear, diz Jesus. Enquanto espalhava as sementes, algumas caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras caíram em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. Elas brotaram rapidamente porque a terra era rasa, mas quando o sol nasceu, as plantas foram queimadas e secaram porque não tinham raiz. Outras sementes caíram entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes caíram em boa terra e deram fruto, 100, 60 ou 30 vezes mais do que foi semeado. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mais tarde, os discípulos perguntaram a Jesus o que significava essa parábola, e ele explicou: quando alguém ouve a mensagem do reino e não a compreende, o maligno vem e arrebata o que foi semeado em seu coração. Essa é a semente que caiu à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso representa alguém que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas, como não tem raiz, dura pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se desvia. A semente que caiu entre os espinhos representa alguém que ouve a palavra. Mas as preocupações desta vida e a ilusão das riquezas sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Mas a semente que caiu em boa terra representa alguém que ouve a palavra e a compreende. Este produz fruto, dando 100, 60 ou 30 vezes mais
do que foi semeado. Esta parábola fala sobre recepção. A semente, a palavra de Deus, é a mesma em todos os casos. A diferença está no solo, no coração que a recebe. Alguns corações são endurecidos e a palavra nunca penetra. Alguns corações são superficiais e a palavra não cria raízes. Alguns corações estão cheios de preocupações e desejos por riquezas e a palavra é sufocada. Mas alguns corações são boa terra, receptivos e férteis, e a palavra produz uma colheita abundante. A pergunta para cada um de nós é: que tipo de solo sou eu? Quando ouço a palavra de Deus, o que acontece com ela? Jesus conta outra parábola sobre o reino dos céus. É como um homem que semeou boa semente em seu campo, mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, apareceu também o joio. Os servos perguntaram se deveriam arrancar o joio, mas o dono disse que não, porque ao arrancarem o joio, vocês poderiam arrancar também o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos ceifeiros: primeiro, juntem o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois, recolham o trigo e guardem-no no meu celeiro. Mais tarde, Jesus explica também esta parábola. Aquele que semeou a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo, e a boa semente representa o povo do reino. O joio representa o povo do maligno, e o inimigo que o semeia é o diabo. A colheita é o fim dos tempos, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é arrancado e queimado no fogo, assim será no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo o que causa pecado e todos os que praticam o mal. Esta é uma figura da paciência e do julgamento final. Agora, o bem e o mal coexistem neste mundo. Deus é paciente, dando tempo para as pessoas se arrependerem, mas virá o dia da colheita, o dia da separação, o dia do julgamento. E naquele dia, todos os que rejeitaram o reino de Deus serão removidos, e os justos brilharão como o sol. Jesus conta mais parábolas sobre o reino. É como um grão de mostarda, a menor de todas as sementes, mas quando plantada, cresce e se torna a maior das plantas do jardim. Pequenos começos, resultados grandiosos. Assim funciona o reino de Deus. É como o fermento que uma mulher misturou em uma grande quantidade de farinha, até incorporar completamente a massa. O reino pode parecer pequeno e insignificante, mas permeia tudo o que toca, transformando de dentro para fora. O reino é como um tesouro escondido num campo. Quando um homem o encontrou, escondeu-o novamente e, cheio de alegria, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O reino vale tudo. Vale a pena abrir mão de tudo para possuí-lo. É como um comerciante que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma de grande valor, vende tudo o que tem e a compra. O princípio é o mesmo. O reino é a pérola de grande valor. Nada se compara. É como uma rede lançada ao lago que apanha peixes de todos os tipos. Quando está cheia, os pescadores a puxam para a praia. Sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos, mas jogam fora os ruins. Assim será no fim dos tempos. Os anjos virão e separarão os ímpios dos justos. Você percebe o tema comum nessas parábolas? O reino de Deus é inestimável. Começa pequeno, mas cresce, transforma tudo. E por fim, triunfará, separando o bem do mal. Agora, vejamos alguns outros ensinamentos poderosos de Jesus. Em certa ocasião, um especialista na lei levantou-se para pôr Jesus à prova. "Mestre", perguntou ele, "o que devo fazer para herdar a vida eterna?" Jesus devolve a pergunta para ele. "O que está escrito na lei? Como você a lê?" O homem responde: "Ame o Senhor, o seu Deus,
de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de toda a sua mente, e ame o seu próximo como a si mesmo. Você respondeu corretamente, diz Jesus. Faça isso e você viverá. Mas o homem, querendo se justificar, pergunta: e quem é o meu próximo? Em resposta, Jesus conta uma de suas parábolas mais famosas. Um homem descia de Jerusalém para Jericó quando foi atacado por ladrões. Eles lhe tiraram as roupas, o espancaram e foram embora, deixando-o quase morto. Um sacerdote estava descendo pela mesma estrada e, ao ver o homem, passou pelo outro lado. Da mesma forma, um levita, quando chegou ao local e o viu, passou pelo outro lado. Esses são líderes religiosos, pessoas que deveriam saber melhor. Mas eles não param. Talvez estejam com medo. Talvez não queiram se envolver. Talvez pensem que ajudar os tornaria ritualmente impuros. Seja qual for o motivo, eles simplesmente passam direto. Mas um samaritano, que estava viajando, chegou perto do homem e, ao vê-lo, teve compaixão dele. Isso é chocante. Judeus e samaritanos se odiavam. Havia séculos de animosidade entre eles. Mas este samaritano parou. Ele se aproximou, enfaixou suas feridas, derramando nelas azeite e vinho. Depois, colocou o homem em seu próprio jumento, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os deu ao hospedeiro. Cuide dele, disse ele, e quando eu voltar, lhe reembolsarei qualquer despesa extra que você tiver. Então, Jesus perguntou: qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? O especialista na lei respondeu: aquele que teve misericórdia dele. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. A questão é devastadora. Seu próximo não é apenas a pessoa que se parece com você, pensa como você ou mora perto de você. Seu próximo é qualquer pessoa necessitada, até mesmo seu inimigo. E amar significa agir, se envolver, se sacrificar para ajudar, independentemente de quem seja a pessoa. Vamos falar sobre outro encontro. Jesus está ensinando no pátio do templo, e os mestres da lei e os fariseus trazem uma mulher pega em adultério. Eles a fazem ficar diante do grupo e dizem a Jesus: Mestre, esta mulher foi pega em flagrante adultério. Na lei, Moisés nos ordenou que apedrejássemos tais mulheres. Agora, o que você diz? Eles estão usando isso como uma armadilha, tentando encontrar uma base para acusá-lo. Se ele disser para apedrejá-la, terá problemas com os romanos, que não permitem que os judeus executem a pena capital. Se ele disser para não apedrejá-la, terá problemas com os líderes religiosos por ir contra Moisés. Mas Jesus se inclina e começa a escrever no chão com o dedo. Como insistiam em interrogá-lo, ele se levanta e diz: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra nela. Então, inclina-se novamente e escreve no chão. Ao ouvirem isso, os que estavam ouvindo começam a ir embora, um a um, começando pelos mais velhos, até que só resta Jesus, com a mulher ainda de pé. Jesus se levanta e pergunta a ela: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, responde ela. Então eu também não a condeno, declara Jesus. Vá e abandone sua vida de pecado. Isso é belo. Jesus não a condena, mas também não desculpa seu pecado. Ele lhe oferece graça e um novo começo, mas com um claro chamado à mudança. Vá e não peque mais. Quando Jesus fala novamente ao povo, ele diz: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Os fariseus o desafiam, mas Jesus permanece firme. Mesmo que eu testemunhe a meu próprio favor, diz ele, o meu testemunho é válido, pois eu sei de onde vim e para onde vou. Minha outra testemunha é o Pai que me enviou.
Então Jesus faz uma série de afirmações impressionantes. Antes de Abraão nascer, eu sou. Esta é uma afirmação direta de divindade, usando o mesmo nome que Deus usou para si mesmo com Moisés. O povo pega pedras para apedrejá-lo por blasfêmia, mas Jesus escapa. Mais tarde, Jesus diz: Eu sou a porta das ovelhas. Quem entrar por mim será salvo. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Eu conheço as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas me conhecem. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém as arrebatará da minha mão. Essas declarações de eu sou são profundas. Jesus não é apenas um mestre ou um profeta. Ele afirma ser o caminho, a entrada, o protetor, o doador da vida eterna. Ele afirma ser Deus. E então vem aquele versículo tão famoso: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Este é o cerne de tudo: o amor de Deus, o dom de Deus, o plano de resgate de Deus. A crença em Jesus é a chave para a vida eterna. Para concluir, quero destacar mais um ensinamento poderoso. Jesus diz aos seus discípulos: não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim. Tomé pergunta como eles podem saber o caminho. Jesus responde: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Filipe pede a Jesus que lhes mostre o Pai. Jesus responde: quem me vê, vê o Pai. Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Então Jesus faz promessas incríveis. Digo-lhes a verdade: aquele que crê em mim fará também as obras que eu realizo, e as fará maiores do que estas. Peçam-me qualquer coisa em meu nome, e eu a farei. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro Consolador para estar com vocês para sempre, o Espírito da Verdade. Jesus promete paz. Deixo-lhes a paz, diz ele. A minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o coração de vocês, nem tenham medo. Então, o que fazemos com tudo isso? Esses ensinamentos não servem apenas para nos informar. Eles servem para nos transformar. Elas foram feitas para serem vividas. A questão não é se você gostou desta mensagem. A questão é: que tipo de solo é o seu coração? Quando você ouve estas palavras, o que acontece? Você é o construtor sábio que ouve e obedece, ou o construtor insensato que ouve e se afasta sem mudar? Os ensinamentos de Jesus desafiam tudo sobre como vivemos, como lidamos com o dinheiro, como tratamos os inimigos, como julgamos os outros, como oramos, como nos preocupamos ou não, como usamos nossa influência. Mas eis o belo: Jesus não apenas nos dá ordens e nos deixa descobrir sozinhos. Ele nos dá o seu Espírito. Ele caminha conosco. Ele é paciente com nossas falhas. Ele nos levanta quando caímos. O caminho é estreito, mas leva à vida. Vida verdadeira, vida abundante, vida eterna. E isso vale tudo. Muito obrigado por assistir. Se você se identificou com este conteúdo, curta o vídeo e inscreva-se para mais conteúdo como este. Deixe um comentário com "Eu amo Jesus" e conte para nós qual ensinamento mais te impactou. E lembre-se, não se trata de ser perfeito. Trata-se de seguir aquele que é. Até a próxima.